deu certo! Ai, vamos falar então hoje nessa oficina aromática de 2 óleos essenciais muito especiais, que estão destacados para esse mês de agosto, né, esse primeiro dia do mês de agosto, olha que delícia! E nós vamos falar então do Tamer, que é um mix de óleos essenciais, né, um mix do Bem-Estar, da linha Kids, e o Patchouli. Gente, eu amo Patchouli, amo, 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 amo de paixão. E eu e Ana Cláudia, então, vamos falar desses 2 óleos essenciais do mês de agosto, e vocês vão entender por que esses 2 óleos essenciais são do mês de agosto. Claudinha, começo eu ou começa tu? Fica à vontade. Sejam bem-vindos. É. Não, Eu posso fa vai lá. eu posso falar que o Tamer, gente, ele é um óleo essencial relativamente um mix, né, de óleos essenciais e relativamente novo no nosso mercado. Eu falo que ele é como se fosse o Zengest dos adultos, mas para as crianças, né, o Tamer. Não quer dizer que é só para as crianças, a gente também pode usar e usufruir muito bem dele, ok? Mas ele é um mix muito especial e ele é mais sutil, tá, que o Zengest. Ele tem na composição, né, na base de óleo de coco fracionado, ele tem a hortelã japonesa, né, o peppermint, o gengibre, a pimenta preta e salsa. Olha só que interessante. São óleos essenciais. Quando você olha assim, uau, hortelãs, gengibre, salsa, pimenta preta, né? Imediatamente, para mim, já vem assim a concepção de atua no sistema digestivo. E é exatamente esse, não só para isso, né? Mas esse é a finalidade do Tamer. No Kit Kits a gente tem vários óleos essenciais e o Tamer ele foi desenvolvido para o sistema digestivo das crianças. Então ele vai atuar em cinetoses. Ana, me ajuda aí, o que que é cinetose? Cinetose. Boa pergunta, Vou pesquisar, boa pergunta. gente, eu vou jogar no Google porque eu fiquei curiosa e eu confesso que eu não tive o tempo necessário para pesquisar tudo isso. Mas ó, doença, enjoo. Doenças causadas pela movimentação durante viagens. Olha só, E meu filho, olha, ele tem muito disso. Toda vez que entrar no carro, pegar uma estrada assim com um pouquinho mais de tempo, ele tem as vertigens, ele passa mal e aí dá ânsia de vômito, tudo nele. E eu confesso para vocês que eu, desde do primeiro dia de vida do Pietro, eu uso nele o Zengest, sempre muito diluído. E o Zengest funciona tão bem para ele, mas tão bem para tudo, que eu não experimentei, eu nunca usei o Tamer no Pietro. Olha só, casados com a verdade. E agora eu vou experimentar. Depois dessa aula, dessa preparação, você vê como é incrível. A doTERRA, ela traz óleos essenciais diferentes todos os meses para que a gente conheça, para que a gente se aperfeiçoe, para que a gente se aprofunde, para que a gente usufrua de tudo que ele tem à nossa disposição. E eu tenho o Tamer e, no entanto, nem uso, sabe? Ele e olha só, bom para cinetoses, então esse enjoo, essas vertigens de viagem, inchaço, gases, náusea, estômago irritado. Então, tudo que vem aí, né, de flatulências, às vezes come alguma coisinha que não caiu muito bem, né, e forma então os gases e fica com essa indisposição, né, gastrointestinal, constipação, diarreia. Olha só, isso aqui é um outro ponto muito importante que a gente precisa levar em consideração, que como um óleo essencial, ou no caso aqui um mix de óleos essenciais, vai atuar para a constipação, que é o intestino preso, né, preguiçoso, e para a diarreia, que é o intestino muito solto. E aí a gente Incrível, né? consegue ver
a inteligência, né, dessas moléculas aí aromáticas, dos óleos essenciais, como eles atuam no nosso organismo, onde realmente é necessário, levando, né, então a esse equilíbrio mesmo entre dos nossos sistemas. Outra outra questão aqui que o Tamer atua, síndrome do cólon irritável ou doença de Crohn, né, a colite, né, ulcerativa, aquelas irritações que às vezes as pessoas desenvolvem no intestino, né, no cólon. É muito interessante isso aqui, porque eu tenho um caso na família, um dos meus irmãos, ele tem a que é o RCUI, né, retocolite ulcerativa. E assim, os médicos falam que não tem um tratamento, que não tem cura, né? Que você precisa só tratar, cuidar da alimentação, cuidar da hidratação e fazer essa manutenção. Mas esse aqui é um óleo que eu já vou dar de presente pro meu irmão de Natal, não, né? Natal tá muito longe. Já vou dar de presente pro meu irmão agora indo para lá. Ó, acne e imperfeições na pele, bronquite, asma, tosse e gripe. Sim, porque, né, esses óleos essenciais aqui, as hortelãs, próprio gengibre, eles são descongestionantes, né? Então, e também antialérgico e também antiviral, enfim, atua em toda essa questão aí do trato respiratório. Ondas de calor e hipertermia, ele por ser refrescante, né, por conta das mentas, das hortelãs que estão presentes nesse blend, então ele tem o mentol, que traz aquela refrescância, aquela sensação de refrescância e edemas. E eu ouso dizer também, tá? Eu vou experimentar. Eu confesso para vocês que eu vou utilizar mais esse mix de óleos aqui para alívios de tensão, né? Dorzinha de cabeça. Tanto que o nome dele é Mix Bem-Estar. Mix Bem-Estar. Então, qualquer desconforto local, você pode passar. Ele já vem na versão roll-on, que facilita mesmo a aplicação tópica direto sobre a pele. Então, ele é para ser usado dessa maneira. Então eu tô com um problema digestivo. Não, passo aqui no abdômen com uma suave massagem. Tô com problema respiratório, passo aqui no peito, dá para passar até assim, ó, aqui nos seios da face, né, para quem tiver congestionado aqui, tá bom? Com uma tensãozinha, uma dorzinha de cabeça, às vezes as crianças mesmo têm, né? Passar aqui na região da testa, da nuca, tá? E essa parte né, da cinetose, de náusea, de ânsia, é muito importante fazer a inalação também, tá? Então, passa na mão e inala, que atua também aí em todo o, o sistema, né, límbico-respiratório, enfim, como um todo. Maravilhoso esse Tamer. E vamos falar também do patchouli. Aninha, fala do patchouli, Aninha. Posso falar uma coisinha do Tamer? Então, Uhum. para a gente complementar, o Tamer ele é já preparado para crianças, como a Fabiola falou, né? E porque ele vem roll-on, diluído, já dentro das propriedades de segurança para ser usado em criança. Mas uma coisa muito interessante é que eu gosto muito, de uma maneira geral, dos óleos infantis também para usar em idoso, porque o idoso também tem um Perfeito. organismo, né, às vezes mais sensível, o idoso ele tem uma recuperação mais lenta. Então, essa é uma são óleos, né, esses óleos sutis, que eu também gosto muito de recomendar para idoso. Eu tenho a minha mãe aqui em casa, né, de 83 anos, então eu faço, né, eu uso desses óleos infantis com ela e é muito positivo, né? Uma coisa interessante é que o Tamer, embora ele seja, né, um mix
digestivo, né, para ajudar nessas questões, ele também é muito bom quando está gripado. Tá? Ele é um mix de óleos que atende muito bem numa situação de febre, calafrio, sabe? Insolação, né? Às vezes a criança fica muito tempo no sol, aí ela tem aqueles calafrios. Então é muito bom, é só aplicar um pouquinho no peito da criança, né, que vai ajudar ali a acalmar, tá? Então só esse complemento. Uma outra coisa muito importante é que, embora ele seja um óleo desenvolvido para o uso infantil, como a Fabíola falou, todos nós podemos usar, mas sempre os óleos essenciais precisam ficar longe do alcance das crianças, né? Então, isso também é um ponto de segurança que eu prezo muito. Então, se você tem criança no ambiente, não deixe os óleos essenciais à mão, que a criança pode ali fazer um uso indevido, né? Então, não vamos bobear, tá, gente? Com óleo essencial. Então, mantenha sempre em segurança, longe do alcance das crianças, tá? É, ele é um excelente óleo, se você quiser, mesmo que ele tenha, né, o óleo de coco já. Mas se você quiser misturar, né, num difusor, olha aí que interessante. Você pode colocar um pouquinho de hortelã-pimenta para poder potencializar, né, o hortelã-pimenta. Você pode misturar com o próprio Zengeste na parte respiratória, se você for colocar num difusor no ambiente de adulto. Então, você tem aí, né, várias outras formas também de usar esse mix infantil, que não apenas com as crianças. Tá? Vamos falar então agora um pouquinho do patchouli. Fabiola, obrigada. Alguém tem alguma pergunta sobre o Tami? Se quiser, pode, fique à vontade para a gente encerrar o Tami e ir para o patchouli. Então, para a gente encerrar o Tamer, esse Tamer, né, esse óleo hoje, no mês de agosto, ele é o produto do mês. O que significa isso? Né? Que nós que somos membros da Terra, né, clientes preferenciais ou consultores de bem-estar, a gente pode fazer uma compra, né, num pedido que é aquele modelo chamado de LRP, né? E a gente compra 125 pontos até o dia 15. Atenção, gente. A compra tem que ser feita por LRP, né, que é o modelo mensal, né, que fica salvo lá no computador. Não pode ser um pedido normal, tem que ser um pedido por LRP até o dia 15. E a compra mínima é de 125 pontos que você ganha, né, o produto do mês, que é aí o Tamer, tá bom? Se ele pode ser usado em bebê, sim, topicamente na sola dos pés. Tá? Cadê foi a Luísa, A né? Luísa. Isso, então, Luísa. Eu gosto muito de bebê usar na sola do pé, tá? Mas como ele é uma formulação infantil, eu gosto também de aumentar um pouquinho a diluição dele para bebê. Então, o que que eu faço primeiro? Né? O que que eu recomendo? Passar primeiro o óleo de coco na sola do pé, né? E aí, então, passa uma vez o rolãozinho e faz a massagenzinha na sola do pé. Tá bom? Tá certo aí, Fabiola? Fabiola tem experiência com criança, eu não. Mas é o que eu Sim, no recomendo. caso do Tamer, como criança, principalmente ali no terceiro mês, né, mais ou menos, a época das cólicas, enfim, é, é ótimo também passar na barriguinha, né? Então, depois do banho, passar óleo de coco. E eu fiz muito isso com o Pietro. Na época não tinha o Tamer, por isso que eu nem tenho costume de usar, mas usava o Zengest. Bem Sim. diluído, né? Mas bem diluído mesmo, assim, 0,25, 0,5% de diluição.
E aí passava na barriguinha e fazia uma massagem suavezinha, assim, né, vinha com Chantalazinho, e aí, nossa, era maravilhoso, foi incrível. Alivia a Beleza. cólica em minutos, minutos, assim. Eu nunca dei simeticona para o meu filho, nunca, nunca precisei. Então, assim, falo de boca cheia mesmo, porque, o efeito era muito rápido e e tranquilo, é outra vida. Outra Olha só. vida, maternidade com os óleos essenciais. Você não quer saber de outra coisa? Então vamos falar um pouquinho do patchouli. O patchouli ele é bem conhecido, né? Um óleo, quer dizer, na realidade ele é um aroma bem conhecido, né? Porque ele é bem valorizado na área da perfumaria, né? O óleo de patchouli. E para nós, né, que pegamos aí o aroma puro, né, com essas moléculas, ele também pode ser utilizado não apenas como perfume, porque a gente pode usar o óleo, né, como perfume, mas ao usar o óleo de patchouli, nós também vamos estar ajudando o nosso corpo na parte de eliminação de substâncias tóxicas. Olha que legal, né? Ele é um calmante, ele é um recuperador, ele é um estabilizador, tá? Mas durante muitos anos ele foi utilizado como um apoio, né? Para reduzir toxinas no nosso corpo. Ele é excelente para pele, né, para recuperação de pele. Ele é ótimo para cabelo, principalmente o cabelo, eu acho que é cabelo seco, né? A pele seca e acho que o cabelo também é seco. Não, cabelos oleosos, é o contrário. Pele seca, né? E cabelos oleosos. Eu sabia que tinha aí uma diferençazinha, eu não sabia quem era quem, né? Se era a pele que tinha que ser seca e o cabelo oleoso, ou se era a pele oleosa e o cabelo seco. Mas é isso aí, pele seca e cabelo oleoso. Muitas pessoas usam o patchouli numa base de creme neutro, né? Que aí bota ali umas gotinhas de patchouli e passa no rosto, né? As pessoas também pingam o óleo de patchouli em shampoos naturais, né? Para poder fazer esse tratamento capilar, é excelente, é anti-caspa, né? Você pode usar o patchouli de forma natural, tá, gente? Então, pode pingar uma gotinha, duas ou três no couro cabeludo, faz a massagem no couro cabeludo para caspa, dá ali 5 minutinhos e depois enxágua, tá? Não tem problema nenhum você usar ele de forma natural. Adultos, né, gente? Estou falando aqui para adultos, tá bom? Então, uma outra coisa muito importante do patchouli é que ele atua no sistema nervoso, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa ansiedade e problemas de dopamina. A gente às vezes ouve falar, né, em dopamina, serotonina. O que são essa adrenalina, né? O que é isso? O que é a dopamina? A dopamina, ela é um neurotransmissor. O que é um neurotransmissor? Né? É aquele que transmite, ele é um transmissor, transmite uma mensagem do nosso sistema nervoso. Né? Então, é uma molécula química, né, que é liberada pelo nosso sistema nervoso, é produzida e liberada no cérebro, né? E tem um efeito de controle. Ele leva uma mensagem a essa molécula, como todas as moléculas químicas no nosso corpo, né? São transmissora de informações de controle do nosso corpo. Nós ontem falamos dos hormônios, que é uma molécula que transmite um sinal de controle, e agora a gente está falando do neurotransmissor, né? Então, a dopamina, ela é um neurotransmissor com várias funções importantes no nosso corpo. O nosso cérebro, ele tem
várias vias dopaminérgicas. Uma delas é a mais conhecida, que a gente fala sempre, né? É aquela que desempenha um papel muito importante no comportamento do sistema motivado à recompensa, né? Então, quando a gente faz uma tarefa e tem uma recompensa positiva, né, a gente libera a dopamina e a gente se sente mais feliz, realizado, né, diretamente relacionado às nossas emoções. Mas não só as nossas emoções, como também a comportamentos. A dopamina, ela também influencia no nosso comportamento, né? Então, a gente tem ela envolvida no controle de movimentos, no aprendizado, no humor, né? Lembra que eu falei, a recompensa deixa a gente feliz? E quando a gente acha que não é uma boa recompensa? A gente fica triste, frustrado, né? Aí dá uma baixada na dopamina. Então, a gente tem aí essa variação de humor também de acordo, influenciando as nossas emoções. Uma coisa muito importante, influencia também cognição e memória. Olha que coisa maravilhosa. Isso tudo relacionado à dopamina. Então, quando a gente tem um problema de dopamina, a gente pode ter um desequilíbrio afetando todas essas áreas, a área do movimento, a área da cognição, do aprendizado, da memória. Então, a gente pode, pelo uso do patchouli, de forma aromática, ajudar o nosso corpo, né, nesse controle da dopamina. Uma outra coisa muito importante é que a dopamina, ela é uma precursora, ou seja, o nosso corpo usa a dopamina naturalmente para formar dois outros neurotransmissores que são muito importantes para a gente, que é a adrenalina e a noradrenalina, que são neurotransmissores, que são moléculas de controle, né, com função estimulante no sistema nervoso central. Então, a gente precisa ter, né, uma produção de dopamina, não apenas para agir na função relacionada às vias dopaminérgicas, como as vias também de produção da adrenalina e da noradrenalina. Por isso que a gente pode, né, usar o patchouli para um controle de ansiedade, né, para controlar a própria depressão. Então, ele vai agir, a Fabíola já falou disso quando falou do Tâmia, né? A gente tem aí as moléculas dos óleos essenciais ajudando o nosso organismo a alcançar o equilíbrio. Então, se eu estou com um sintoma maior ou a menor, né? Você viu no caso da diarreia e da constipação, né? Os óleos eles tendem a ajustar o desequilíbrio, né? Então, muitas das vezes, os problemas de dopamina, eles podem tanto nos levar a uma ansiedade quanto a uma depressão, dependendo do tipo de problema que a gente está tendo, né? Hein, Se está Ana, muito... e eu quero compartilhar uma experiência, assim, minha pessoal, quando eu estava estudando para eu conseguir entender isso, porque o que que é essa a baixa dopamina, ela vai te deixar sem vontade de fazer nada. Você não sente prazer pela vida. E aí entra a depressão, né? Quando você Sim. está produzindo pouca dopamina, é isso, você não tem vontade, você não tem motivação, você não tem tesão de nada, literalmente. E aí, em contrapartida, se você produz muita dopamina, o que que é produzir muita dopamina? Gente, rede social. Você está produzindo dopamina. É dopamina barata, tá? Aí vem o que? Os vícios. O vício nada mais é do que essa sobrecarga de dopamina, e aí você fica ali toda hora buscando, recorrendo aquilo, porque você tem uma descarga de dopamina no teu organismo. E aí entra o desequilíbrio. E olha, qual que é a dopamina gostosa? Eu vou falar isso que a Ana falou, essa sensação de, uau, fiz essa tarefa,
Ontem, Manuel, quando você se sentiu assim super realizado, aquela explosão, dopamina. Dopamina maior, assim, aquela carga deliciosa de dopamina, sabe? Aí eu falo assim, ó, quando você tá conhecendo uma pessoa e aí tá naquele romance e dá aquele friozinho na barriga, aquela sensação assim, tipo, do que vai acontecer no próximo encontro? Dopamina saudável, dopamina. A dopamina ela é maravilhosa. Só que a mesma sensação, uma vez eu falei até numa aula de vícios que eu dei, que eu conheci um colega no meu curso que ele foi viciado em crack. E ele falou para mim, ele falou, Fabiola, o primeiro uso te vicia porque é uma coisa que você nunca experienciou antes na vida, é uma sensação assim alucinante de prazer, de explorar. Ele tentava explicar do jeito dele, eu fiquei imaginando, né? Ele falou, pronto, você memoriza aquilo quando baixa, quando você, porque daí é uma super dosada de dopamina no teu organismo, né? Aí quando baixa, você está no fundo do poço, na tristeza profunda. Ele falou assim, Fabiola, eu não tinha prazer com a minha esposa, eu não tinha nenhuma alegria, mas com a minha filha já não me dava nada na vida, comer não me satisfazia nada, absolutamente nada, eu tinha prazer em nada mais, porque eu só queria o prazer da droga. Então, aí você consegue imaginar o que que é esse problema de dopamina. É ou você não produzir quase nada, ou você produzir muito de formas erradas, digamos assim, né? E aí, gente, a dopamina, você equilibrando isso daqui, é a fórmula da felicidade, da realização pessoal, do tesão de viver, da alegria do novo dia, do que está por vir. A ansiedadezinha, a ansiedade saudável, né? Que é esse o que está por vir, igual eu falei aqui do encontro, né? Do romance, essa é uma ansiedade saudável. Você está produzindo aquela dopamina saudável. O problema é quando te trava, o problema é quando você tem as crises. O problema está nesse ou muito ou pouco demais. Então, o patchouli, ele faz isso, imagina. Ele te coloca na dosagem necessária. É por isso, inclusive, que ele é considerado afrodisíaco, porque também está relacionado com essa questão, né, do tesão. Então, quem tá produzindo pouca dopamina, bota patchouli na vida, que olha, meu céu, isso daqui é tudo de bom. Por um bom tempo eu senti a necessidade. Há uns 2 anos atrás eu passei por uma grande crise na minha vida e eu não tinha alegria em nada. Esses tempos atrás estava olhando uns vídeos meus. Vocês podem rodar aí o meu canal no YouTube e ver uns vídeos de uns 2 anos atrás. Por mais que eu estivesse aqui dando uma aula, eu não tinha brilho, eu não tinha. E eu sentia a necessidade de usar patchouli. Eu usava também como perfume, igual a Luísa colocou aqui, para elevar. Gente, e agora caiu várias fichas aqui com essa estudo do patchouli porque ele me ajudou, mesmo que inconsciente. Eu só usava ele porque eu amava o cheiro. Tipo, sabe quando você sente assim, nossa, isso daqui me abraçou, eu vou usar. Eu nem sabia que ele atuava na dopamina. Então, olha só que incrível. Às vezes você também precisa observar os efeitos no teu organismo de determinado óleo que você está usando e seguir essa intuição, seguir essa memória olfativa, seguir, sabe? Igual eu tô agora com Melissa, que aí é tema para outra aula. Mas continuando, falei demais. Ok, então vamos ver um pouquinho como é que a gente usa o óleo, né, para todas essas situações aí que a Fabiola listou para gente. Então, no caso dessa ansiedade, né, e do problema de dopamina, é importante inalar, tá, gente, direto, sistema límbico, ou você também pode usar topicamente aqui na nuca, ou pega um pouquinho, como eu mostrei ontem, né? Bota no dedo, né? E passa aqui, ó, embaixo do nariz, né? Sobre o nariz. Passa aqui no bigodinho, na região de bigodinho, tá bom? Também é boa para ficar. Você vai aproveitar também o aroma, né? Então, topicamente, na região de bigode ou na nuca, e aromaticamente você vai estar ajudando o sistema nervoso, essa parte de ansiedade, depressão também.
Para a parte de aftas e herpes, que é o nosso segundo item. Gente, área de interesse, né? Topicamente, na área de interesse. E uma coisa muito interessante é que a doTERRA tem o Patioli de 5 ml, que é o aroma natural. Ele pode ser ingerido, né? Então, para essa questão de afta e herpes, a gente também pode ingerir o patchouli, o óleo. Tá? Então, ó, pega uma. Não sei se vocês vão ver. Vou passar aqui só para eu poder me ver, para ver se vocês vão ver. A cápsulazinha vegetal, tá vendo? Então, a gente abre a cápsula, né, vegetal, coloca aqui 2 gotinhas do patchouli, completa, eu completo sempre com azeite, mas pode completar com o óleo de coco fracionado da doTERRA, fecha, trava a cápsulazinha e faz a ingestão na forma de cápsula, né? Comprimido, tá bom? Então, para afta e herpes, às vezes, dependendo do herpes, né? Às vezes ele está muito dolorido. Gente, o patchouli é um excelente anti-infeccioso e um excelente anti-inflamatório. Anti-inflamatório, a gente fala muito do copaíba, mas o patchouli também é um anti-inflamatório. Tá? E um anti-infeccioso. Então, se está com um machucado, faça patchouli, não, né? Vamos evitar aí a ação de micro-organismos, às vezes, se for na pele, né? Para a gente ajudar ali a não infeccionar, né? Ajudar o nosso sistema imunológico para fazer a limpeza. Lembra que eu falei que ele é um ótimo para tirar toxinas do nosso corpo? Então, ele não vai deixar infeccionar aquela região. Então, a gente usa também topicamente. Tá? Pele seca e caspa, que é o nosso terceiro item, a gente também já falou, coloca no lugar de interesse, uso tópico, coloque no seu creme neutro, coloque no seu shampoo, faça uma aplicação direta no couro cabeludo, tá? Para também tratar o cabelo oleoso, enfim, você vai aplicar aí de acordo com na área de interesse. Problemas nervosos, né? A gente já falou, né? É bom, né, usar a nuca para acalmar, então pode fazer o uso tópico na nuca e aromaticamente, tá certo, gente? O próximo é odor corporal. Odor corporal você pode pingar, né, no seu desodorante. Faça um desodorante natural. Tem muitas pessoas que fazem, né, o próprio desodorante, ou não use o desodorante e faça aí o patchouli diluído e passe naqueles pontos também de interesse, né? Porque o odor do corpo não é só nas axilas, né, gente? Então, a gente também pode usar, por exemplo, para reduzir cheiro do pé, né? Então, se for colocar, por exemplo, tem muita gente que o cheiro vem, às vezes, tá, gente, do tênis, né? Então, coloca o seu tênis de molho com um pouquinho de patchouli para que possa diminuir esse cheiro do calçado, né? Enfim, temos aí várias possibilidades. A parte de retenção de líquidos, né? Aqui na retenção de líquidos é recomendado o uso interno, ou seja, vamos usar a cápsulazinha, se você não gostar do gosto, né, do patchouli para poder pingar no líquido. Então, vamos usar a cápsula com toranja. O toranja, gente, é o grapefruit, tá? Então, coloca uma gotinha do patchouli, uma gotinha do toranja, completa com um azeite e faz a ingestão. É dessa forma que a gente vai ajudar na retenção de líquidos do corpo. Tá? É uma coisa muito interessante, o patchouli, ele é um repelente de insetos. Né? E como ele é antitóxico, né? Ele ajuda o nosso corpo a liberar toxinas, a gente pode passar
tanto nas mordidas dos insetos na pele, né? Então, o mosquito mordeu, não sei, qualquer inseto, né? Levou aí uma mordida de inseto, não é só mosquito, né? Você pode estar passando qualquer picada de animal, né? Ferroada, abelha, enfim, né? Besouro, passa o patchouli ali no local da picada, tá? E uma coisa muito legal também é colocar no difusor, né? Porque no difusor ele faz a ação repelente. Então, vamos à noite, principalmente, né, gente, no verão. O verão, os insetos, eles eclodem, né? Então, a gente precisa aí ter mais cuidado, né, com a dengue e outros, né, chikungunya. Então, bota um patchouliezinho, né, seja precavido, coloque um patchouli no seu difusor. E uma coisa muito interessante como ele repele insetos, gente, cupim é inseto, né? Então, ele também nos ajuda muito quando a gente tem esse problema nas madeiras em casa, né? Então, se você tem uma incidência de cupim, você pode usar o patchouli como um repelente de insetos, tá? Vai também nos ajudar aí na nossa casa, né? Então, faça sua misturinha de limpeza, se você tem sinteco, né, para limpar suas portas e portais, se for de madeira, coloca um pouquinho de patchouli para repelir ali o cupim, tá? E na parte emocional, quer falar alguma coisa até aí, ô Flor? Não, tranquilo, Flor. Na parte emocional eu coloquei aqui algumas coisinhas também, ó, se você quiser utilizar. Isso. Então, vamos lá. A parte emocional, ele é excelente, né? Ele é um óleo que a gente chama de. Deixa eu ler aqui, gente, eu estou com a vista péssima, tá? Às vezes nem de óculos eu consigo ler. Fisicalidade, olha que interessante, né? Fisicalidade, ou seja, trabalhar a satisfação com o corpo, né? Isso é tão legal, né? O patchouli, ele modela, os óleos essenciais, eles têm essas propriedades, né? Eles são moduladores, né? Então, o patchouli, ele atua modelando aquelas personalidades mais obsessivas, né? Olha que interessante isso, né? Trazendo a essas pessoas a realidade e ensinando-lhes moderação, né? A gente, quando às vezes fica obcecado, a gente perde o limite, né? Então, o patchouli vai ensinar a gente essa moderação, o equilíbrio. Esse óleo, ele é aterrador, ele é estabilizador, né? Ele pode ser utilizado, né, complementando a prática de yoga, tai chi, outros exercícios que visam conectar o espírito com o corpo. Ele é muito indicado para essa conexão. Ele acalma o medo, a tensão nervosa, ele tranquiliza o coração, né? Como a Fabi colocou aqui, né? Ele alivia a tensão, a pressão emocional, mental, ele ajuda a gente na relação com o físico, ele ajuda a libertar aqueles julgamentos emocionais e questões relacionadas ao corpo. Percebam, está tudo voltado para o corpo, da conexão com o corpo de forma saudável. Então, ele também é muito indicado para aquelas pessoas que têm a, aquele problema de distorcer a própria imagem, né? E isso é muito importante, né? Tem pessoas que elas têm uma aversão ao próprio corpo, ou às vezes até, né, cultuam demais o corpo. Então, o patchouli, ele além de trazer essa confiança
no corpo, ele também vai ajudar a sentir paz, tranquilidade, a conexão entre o corpo e o espírito, enfim, ele vai diminuir um pouco, né, o julgamento que a gente faz sobre o nosso próprio corpo, né? Ele vai nos ajudar a vencer até aquela sensação de vergonha. Tem pessoas que têm vergonha do próprio corpo, né? Então, é um poderoso aliado, né, para essas pessoas, o patchouli. E, gente, o fato da gente não ter, né, esse culto ao corpo, o fato da gente não ter aversão ao corpo, a gente também precisa do patchouli na parte emocional, né? Vamos vencer aí o medo, a tensão nervosa, porque ele ajuda, né, a gente a sentir essa conexão entre alma e corpo, né, entre o espírito e o corpo, e isso aí é para qualquer pessoa, né? Sentimentos positivos que são desenvolvidos, que são é, trabalhados quando a gente usa o patchouli, né? Fundamentação, então ele é um óleo aterrador e estabilizador, né? Confiança, quem não precisa, né? De confiança, né? Moderação, como a gente falou, né? Ele chama a gente a moderação, equilíbrio, estabilidade e a uma expressão física saudável. Ele é também um óleo que pode ser utilizado na parte emocional, associado ao grapefruit e ao cinnamon. Então, coloque no difusor, né? O patchouli com o grapefruit, o patchouli com o cinnamon, ou faz aí a junção desses 3 óleos, porque eles são complementares e você pode botar de 1 a 3 gotas de cada óleo no difusor. Bom, contigo, amor. Muito obrigada. E eu gosto, Aninha, dessa abordagem aqui do curso de aromaterapia que eu fiz, justamente nessa parte de relacionar as propriedades físicas do óleo às propriedades emocionais, no sentido de, aqui ele é um antifúngico, então ele vai ajudar com esses fungos emocionais, como o ciúme e inveja, né? Então, quando você Sim, tem essas certas obsessões também, e como ele é anti-inflamatório, qual que é a emoção, né, que inflama na nossa mente? A raiva. Então, quando você também tem acessos, né, de raiva, de ira, algo que te traz aquela fúria, eu falo assim, pessoas que falam, não tenho sangue de barata, né, de pavio curto, patchouli é excelente, tá? Para isso. E aqui o fato de ser um expectorante, né? O expectorante é o quê? O que o expectorante faz? Ele bota para fora aquilo que tá ali, né, encafifado dentro de você, no sentido de quando você se sente culpado por determinadas, sei lá, questões, ou ficar preso no passado, né? Sente essa necessidade, ou pelo contrário, você sente a raiva, mas você não consegue expressar, porque também é disfunção. Se você sente raiva e você engole, isso também te faz um mal danado. Então você precisa equilibrar tudo isso e o patchouli te ajuda. Como ele é cicatrizante, né? A gente viu lá as propriedades antibióticas e tudo mais, anti-inflamatórias. Então, cicatrizante, feridas da alma, né? O que você precisa curar, de repente liberar um perdão ou perdão próprio, tá? E o descongestionante que a gente falou também, né? Serve aqui para a mente que fica entupida de pensamentos ou que você não consegue ter a clareza mental para tomada de decisões, você fica ali naquela, mas e se isso? E se aquilo? E daí não vai, não fica, né?
Então, te ajuda também, por ele ser imunoestimulante, o que baixa a tua imunidade, né? A tristeza, o sofrimento, a depressão. Então, ele vai atuar também por tudo que a gente falou aqui, né? Nos níveis de dopamina. Eu achei bem legal trazer essas propriedades de uma forma mais lúdica também, para a gente entender. Nossa, então esses óleos essenciais têm essas propriedades, eu entendo que eles também vão atuar na minha mente, nas minhas emoções, fazendo essas limpezas, fazendo essas modulações. Então, é uma forma interessante também de criar essas analogias, ok? E a Aninha falou, né, das oportunidades. Então, os óleos do mês de agosto, aí o produto do mês, Tamer, que você ganha de presente ao comprar 125 pontos até o dia 15. E o Patchouli, ele está com 10% a mais. Então, nós, membros, já temos 25% de desconto. Então, com 10% a mais, ele está com 35% de desconto no total. Então, tá por um preço super acessível. Você pode adquirir lá dentro do seu escritório virtual. E deixa eu até confirmar aqui. Eu não coloquei o preço dele, mas eu vou logar aqui já para dizer para vocês quanto que tá. Gente, o Patchouli, quando você... Quem aqui já tem o Patchouli, já usou em alguma vez? Alguma vez? Eu tenho e eu uso, eu já usei. Nice, Manuel, Luísa, a Luísa usava na adolescência, né? Mas usava o da Doterra, não, né, Luísa? Você tem que experimentar o da Doterra, minha amiga. Que aí o negócio é Eu, diferente. eu usei no difusor e o meu cadastro foi com ele. Foi um Ah, dos óleos que é? o cadastro pediu patchouli. Delícia. Maravilhosa. Eu tenho, mas já usei no difusor, mas agora que eu vou começar a usar realmente com conhecimento de causa. Incrível, que Eu bom. também, Manuel. Né? Agora a gente está sabendo, agora fomos apresentados ao patchouli. Ele é maravilhoso, né? A Luísa tá falando alguma coisa lá no chat. Eu Eu tinha usava o uma amiga perfume, que nem conhecido, fazia. não era óleo, era perfume. Ela usava o perfume. É, eu tinha uma amiga que fazia sabonete líquido com os óleos essenciais da doTERRA, né? E uma vez ela me deu de presente um com patchouli. Gente, que delícia! Delícia. Eu só não sei a receita. Mas Ó, assim, o preço do faz, patchouli, né? R$ 158,40. Nossa, muito acessível. Já 158. com isso, Já com com desconto. isso. E é de 15 ml, tá, gente? Com quantos Mas PVs? usem e depois nos contem os efeitos observados, ok? Eu vou interromper.